Como a irmã falou sobre a nossa temática desse mês, né? Falar sobre o suicídio. Falar sobre essa temática sempre nos causa, né, um olhar, uma atenção diferenciada acerca da vida. Eu me recordo quando eu estava trabalhando sobre essa temática, né, para essa palestra, e diante de todo o mês, já desde o início, quando nós começamos a pensar, porque estamos envolvidos, todo o Brasil ele busca esse envolvimento, né, e trabalha isso cada vez mais. E aí eu me lembrei de duas situações, né, quando eu descobri, vamos dizer assim, quando eu conheci o suicídio, a primeira vez, né? Então, eu era uma criança de cerca de 8, 9 anos de idade, eu morava na região norte, lá em Roraima, né, em Boa Vista, na capital, e uma colega minha, estudava com uma colega, e certa vez, numa atividade de trabalho de casa, de escola, eu fui para a casa dela, e ao ir ao banheiro, atrás da porta do banheiro tinha uma mensagem de pegadas na areia. Eu achei bem interessante, porque aquela mensagem ela estava em um local estratégico, nem era no centro, na área central, atrás da porta do banheiro, era na parede, não era em outro local que a gente pudesse, de uma certa forma, visualizar, vamos dizer assim, um todo. Era meio que precisava virar para olhar, porque o vaso ficava assim, a parede dessa forma, então você precisava virar para olhar a mensagem direitinho. E eu me recordo que a mensagem era num papel, era estilo, parecia um tecido branco e com as letras em azul. Parecia mais o estilo um pergaminho, porém dessa forma, né, e penduradinho. E aí, certa vez, quando eu mexi para olhar se tinha mais mensagem atrás, eu vi uma marquinha na parede. E ao ver essa marca na parede, eu também não sabia o que era, achei que pudesse ser alguma situação do banheiro, do local, e saí. E nesse momento eu via pela casa dessa minha amiga, né, e até hoje eu tenho um contato com ela, mesmo morando distante, e eu vi pela casa dela muitas fotos de uma irmã. E uma irmã muito bonita, que fazia judô no tempo, e eram fotos, eram vários tipos de imagens, tinha os troféus, né, que ela tinha ganho, e todas as outras coisas. E aí eu perguntei quem era. E ela disse, essa era a minha irmã, que ela morreu. Aí eu, morreu de quê? Sempre na curiosidade que a gente tem de criança. E ela disse, ela se matou. E aí eu tomei aquele susto, né? 8 anos de idade. Eu disse, como foi isso? Eu me recordo como hoje. O quarto dela era próximo ao banheiro, o quarto dessa irmã, o quarto era intacto e tinha umas 3 quartos na casa, então eram 4 quartos na casa. Então esse quarto era intacto, ninguém entrava, ele estava exatamente do jeito como essa irmã havia deixado. E os outros 3 quartos, o quarto dos pais e o quarto dos outros 2 irmãos. E ela dormia com uma irmã que era, vamos dizer assim, colada com ela, de nascimento, né, a mais próxima. E aí a gente sentada na cama, ela disse, ela pegou uma briga com o meu pai, uma discussão, e nessa discussão ela ficou bastante chateada, ela sabia onde meu pai guardava a arma, porque o pai era do exército, né? E ela foi lá em cima do guarda-roupa, pegou a caixa da arma, tirou a arma estava com a bala, ela foi para dentro do banheiro e deu um tiro na cabeça. E isso ela tinha quantos anos? Eu perguntei. Ela disse 14 anos de idade. Então, quando você escuta isso, eu me choquei, né? Eu estava 8, 9 anos de idade. Para mim, foi, né, bastante um baque. E eu cheguei em casa, comentei. Meu pai, por sinal, conhecia, porque fazia parte de grupos, né? Meu pai no tempo era árbitro de futebol e o pessoal do exército chamava muito meu pai para apitar os jogos que tinham das confederações das regiões, como também do pessoal de fora, dos grupos de exército de fora. E aí o que acontece? Ele conhecia o pai dessa minha amiga e ele relatou, ele de fato aconteceu isso.
houve uma discussão, mas nós não sabíamos até então o teor da discussão. Anos mais tarde, eu já com 10 anos, 2 anos depois, eu já com 10 anos, essa minha amiga sentou comigo e depois ela relatou de fato o que aconteceu. Então, a gente pensar, e no decorrer da palestra eu vou relatar, né? E aí eu fiquei naquela, né? A gente pensar, nossa, como 14 anos de idade, uma jovem, no auge da sua vida, no auge da sua plenitude, da adolescência, no momento de beleza, no momento de organização de vida, de processo. Mas também quando a gente pensa na perspectiva do desenvolvimento do espírito, é um momento de tantas coisas, tantas organizações, os hormônios, inúmeras modificações e também as questões da ligação do espírito de fato ao corpo. Agora é a junção perfeita, é a total. E aí a temática de hoje é suicídio, né? Por que a gente não escolher, né? Uma razão para não escolher. Uma razão para a gente não tentar, não pensar, nem pensar nisso. E aí outra situação, acho que no mesmo ano, na sequência, depois, acredito, lá no meio das férias, nós tínhamos os paraibanos que moravam na região norte. E lá em Roraima tinha um grupo muito grande de paraibanos. E aí, em um dos eventos, nós estávamos um almoço, e a gente eram grupos, né, eram famílias e muitas crianças, e esse amigo nosso, nós estávamos na chácara dele. E era banho de piscina, brincadeira, e tinham 2 crianças, um casal, que brincavam, mas a gente via que eles eram mais tristes, eles eram mais assim, era um rostinho mais angustiado. E no momento, a gente sempre brincando, eu perguntei à minha mãe, mãe, por que fulaninho e fulaninho não brincam? Eles vivem o tempo todo com aquela carinha, eles brincam, voltam para perto da mãe e tudo mais. Minha mãe nunca me escondeu, ela sempre que ela pôde, ela me explicava. E aí, no momento, ela chegou assim, não foi nada, só que uma colega chegou, uma amiga do grupo, disse, eu acho que é porque ela perdeu o pai morreu. E aí o pai morreu. E eu sempre fui muito da história do morreu, né? Eu entendi o que era. E aí eu disse, morreu de quê? E aí ela disse, eu posso dizer? Aí a mãe disse, eu acho que Iria deve entender e tal. E já tinha escutado o caso, mas não tinha, né, de uma certa forma, feito a ligação com quem era, de quem era. Eu disse, não, ele voltou para Campina Grande. Quando chegou lá, infelizmente, o que ele esperava não aconteceu, de emprego, e havia levado toda a família de volta. E perdeu o emprego em Boa Vista e havia chegado em Campina Grande e não tinha, né, alcançado o emprego. Automaticamente, diante de tanta situação e diante de uma problemática muito séria, simplesmente ele não aguentou, tomou veneno. A família ainda tentou, né, mas ele não... Eu tenho um amigo ali especial, olha que coisa linda, ele vai assistir minha palestra. Deixa, Júnior, ou deixa ele. É um cachorrinho. E aí... Ele pode assistir, ele está sendo evangelizado. E aí, tem problema. O de lá de casa faz o evangelho, gente. Se deita e ainda pede a água fluidificada. É um absurdo um negócio desse, mas é verdade. Vamos voltar. E aí, o que acontece? Simplesmente, eu soube da história. Não foi de ficar chocada, porque eu já tinha escutado da amiga. E aí, eu fui... A minha pergunta lógica... Eu acho que para essas coisas eu sempre tive uma percepção. Eu disse, mas ele tentou, pelo menos, alguém... E aí tentaram ainda, mas infelizmente não teve o sucesso. E ele veio a desencarnar. Então, os filhos eram muito tristes. A gente teve um crescimento ainda, mas a gente percebia. E uma das coisas que eu ouvi numa palestra um dia desse, do meu amigo Thales de Tarsos, linda a palestra, que ele foi no dia que eu acredito que ele iniciou, né, as mensagens sobre o suicídio, foi uma frase perfeita. Ele vai estar aqui amanhã, né? Pronto. E aí ele diz, qual é a temática da palestra dele amanhã? Pronto, é a palestra que ele vem com os meninos do Laços Fortes, né? Gente, eu chorei de me acabar. É linda. E aí ele disse uma coisa linda. Quantas vidas
há em minha vida? Né? E a gente muitas vezes não para analisar. Que quando eu tomo uma decisão, eu vou responder pela minha decisão, mas os que estão comigo, eles também passam por aquilo. Eles podem não responder da forma como eu vou responder, porque a ação é minha, mas eles vão sentir de alguma forma. Então, quando ele diz, quantas vidas há em minha vida, ele nos dá a oportunidade de nós não sermos egoístas, de nós olharmos o outro e ver que nós não estamos só. Lá no Livro dos Espíritos fala que nós necessitamos viver em sociedade, em grupo. Nós precisamos viver sempre em união com outros, com outras pessoas, porque sozinhos nós não vamos evoluir, nós não vamos crescer. Então nós precisamos do grupo. Não é à toa que nós somos originados, vamos dizer assim, nós vivemos a partir de dois. Nós surgimos a partir de uma mãe e de um pai, né, que teve a sua vivência, teve a sua experiência, e aí gera-se essa criança, esse ser. Se formos adotados por quem for, se formos criados só por mãe, só por pai e pai, por mãe e mãe, por vó, como for, não importa. O que importa é que nós somos, vamos dizer assim, iniciados, a nossa origem no planeta Terra, ele parte de grupo, de dois, de uma dupla, não é só. Né? Não é à toa que naquele dizer bem nordestino, diz assim, e tu é filho de quem? Tu é filho, é de Loca de Pedra, como diz a história, né? Que saiu de onde? Né? Que ninguém saiu, nós saímos de uma dupla, de um grupo, ou seja, de uma união, formada por dois, né? E automaticamente gera esse amor. E aí, quando nós pensamos nessa perspectiva, nós voltamos lá para o Livro dos Espíritos, na questão 944, que nos traz uma mensagem belíssima, que diga 744. Não, gente, eu estou ficando doida, já misturando as coisas. 944, é que eu botei aqui errado. Então, na questão 944, diz assim, que é do capítulo, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestres, que fala sobre o desgosto da vida e o suicídio. Na questão, Kardec diz, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E aí ele diz, os espíritos dizem, não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. E aí a gente pensa, né? Mas acontece. Hoje mesmo eu recebi duas mensagens, né, em redes sociais diferentes, vamos dizer, em grupos diferentes, mas de suicídio. Um aconteceu aqui em Campina e outro aconteceu numa cidade aqui de Pernambuco. Está entendendo? Então, olha como a gente pensa assim, é tão atual, é tão pertinente a nós estar próximo. E aí, Sérgio Lopes, em uma palestra que eu assistia dele ontem, de uma forma fantástica, Lara dormiu, e aí eu disse, eu preciso fazer a palestra, ouvir, mas eu sabia que se eu sentasse na cadeira eu ia dormir, porque eu estava cansada de um dia todo. Então, a moça que ligou na televisão, botou a palestra, fechou o quarto da criança, botou um volume um pouco mais alto e disse, vamos varrendo a casa e vamos escutando a palestra. Coisa de dono de casa. E a gente vai varrendo a casa e escutando a palestra. Ele falava um negócio, corria lá e anotava. Corria lá e anotava. Está entendendo? E aí o que acontece? Ele disse uma coisa bem interessante, né? Que as pessoas, elas querem ser ouvidas. E na nossa sociedade atual, nós não escutamos, nós nem olhamos para as pessoas. Sabe o que a gente faz? De cabeça baixa. Qual é o número do teu WhatsApp? Me diz o número do teu WhatsApp. A gente reconhece a pessoa pela foto do WhatsApp. Gente, pelo amor de Deus, né? Mas é a realidade que a gente tem hoje em dia. E aí, muitas vezes, a gente não levanta mais a cabeça para olhar para a pessoa que está vindo em nossa direção, a gente não para abraçar, para sorrir, tá entendendo? A gente não tem essa dinâmica mais.
Olha como é interessante, para vocês verem como as coisas estão, as pessoas estão bem. Eu cheguei aqui, para quem viu, eu cheguei toda de vermelho, né? Eu estava com a calça vermelha, com a blusa com detalhe vermelho. E Santana disse, ela ainda vem da escola, que até com um crachá eu estava pendurado no pescoço, eu vim direto. E nesse momento eu estava na escola, foi tão interessante, estava tendo reunião de entrega de boletins, né? E aí foi super engraçado, uma mãe chegou, estava lá estampado na parede, as séries. Aí ela fez, a série tal é aqui? Aí eu disse, é sim, mãe, pode sentar e esperar a professora. Aí ela olhou para mim, ela fez, eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando se a série tal é aqui. Aí eu disse, é, mãe. Aí apontei para a parede, olha aqui, a série, pode sentar e esperar a professora. Às vezes a gente está num acesso e a gente já está esperando, já estamos armados. Ou então, muitas vezes, a gente nem escuta direito as pessoas. E às vezes a gente responde numa forma muito grossa, muito grotesca. E aí, o que é que a pessoa que está numa situação iminente, né, de dor, de sofrimento, e que está pensando no suicídio, o que ela quer? Ela quer conversar. E Sérgio Lopes disse que ela quer conversar e que muitas vezes quando ela conversa e que ela retira um pouco mais aquele peso, a ideia sai, se dissipa. Ele disse que ele já fez esse relato porque ele já tem um estudo. E ele disse que muitos de nós precisamos conversar. E muitas vezes a gente nega a conversa com a outra pessoa. A gente nega um olhar, um sorriso, um aperto de mão. E é uma problemática. E aí, voltando para a questão, diz, né? Só Deus pode. Por quê? Porque foi Ele que nos criou. E só Ele pode tirar. Por quê? Porque a nossa vida aqui é uma vida de progresso, de evolução. Nós estamos aqui para crescer, para melhorar, para evoluir, para desenvolver. E aí outra mensagem que eu achei fantástica, uma frase que eu achei excelente, é que Deus não criou corpos para adoecermos. Deus criou corpos para a gente evoluir. Então, a cada renascimento, nós estamos o quê? Progredindo. A cada renascimento, a cada reencarnação, nós estamos o quê? Evoluindo. E muitas vezes na nossa jornada, na nossa caminhada, nós acabamos por destruir os nossos corpos. Nós acabamos por ter atitudes doentias, né? Às vezes sem nem percebermos. E aí acaba que isso se torna uma problemática para nós. E aí logo em seguida, nós vamos perceber que tem a seguinte colocação, né? Lá na questão 444A, Kardec dá continuidade e pergunta assim, o suicídio é sempre voluntário? E aí é o que eu iniciei agora a fala, né? O louco que se mata não sabe o que faz. Kardec perguntou, o suicídio é sempre voluntário? E aí os espíritos disseram, o louco que se mata, ele não sabe o que faz. Então, muitas vezes nós temos irmãos que estão em uma situação extremamente debilitada, de uma questão mental, e acaba por cometer o suicídio. Então, ele não sabe o que ele faz. Mas há situações em que nós sabemos, e isso é uma problemática séria, é uma problemática que precisamos tomar o cuidado e a observação. E aí nós levamos em consideração 2 livros, 2 obras. A gente lembra aqui um pouco de André Luiz, nós voltamos para André Luiz. Lá no livro Nosso Lar, logo no primeiro capítulo, quem não leu, vá lá e pegue o livro, é excelente. O livro Nosso Lar, André Luiz vai contar um pouco da história dele. Na realidade, toda a coleção de André Luiz, no mundo espiritual, ele vai contar um pouco da história dele, das vivências e das experiências dele no plano espiritual. E lá, nesse livro que eu citei, o Nosso Lar, ele vai relatar como foi a vida dele. No processo de desencarne, ele estava encarnado, ele tinha uma vida, ele foi médico, certo? Então, ele teve toda uma experiência aqui na Terra. Só que, por conta das suas atitudes, acaba que ele vai ter uma oclusão intestinal, ou seja, ele tem um câncer, né, do intestino.
E ele passa mal no jantar em família, ele passa mal, é levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não tem jeito. Ele desencarna, apesar de passar muito tempo no hospital, várias tentativas de reorganizar, de evitar, de uma certa forma, o seu desencarne, mas ele desencarna. E ele vai para o umbral. Então, ele passa cerca de 8 anos no umbral, nesse ambiente onde ele vai, podemos dizer que, vamos citar assim da seguinte forma, depurar, né? Passar por todo um processo de reorganização e onde também ele vai se reestruturar nos seus erros, dos seus erros. E aí, depois de 8 anos, ele lembra que a mãe ensinava algo muito interessante e que muitas vezes a gente esquece, que a mãe ensinava ele a rezar, que a mãe o ensinou a oração, a importância da oração. E que muitas vezes nós colocamos a oração ali de lado, nós não valorizamos a importância da oração em nossas vidas. E nesse momento, quando ele faz a oração, Clarencio, quando ele termina a sua oração em prantos, Clarencio se apresenta. E quem é Clarencio? Clarencio é podemos dizer, um auxiliar, um instrutor, um espírito amigo, que chega lá, coloca ele em uma maca junto com os ajudantes e leva para a colônia de Nosso Lar. E quando André Luiz, passado já o primeiro momento, dá toda a surpresa daquele ambiente, no dia seguinte ele encontra-se com um auxiliar de serviços médicos, Henrique de Luna. E aí Henrique de Luna chega e diz, nossa, como pode? Veio por meio do suicídio. E aí André lembrou que quando ele estava no umbral, ele escutava por diversas vezes as pessoas gritando, suicida, suicida. E ele dizia, eu não sou suicida. Não... E ele passava, achava que eram os gritos, mas não tomava para si. E aí ele automaticamente, o orgulho ferido, disse, não, me desculpe, doutor. Eu não vim por meio do suicídio. Eu me lembro tranquilamente que eu tive uma problemática intestinal, fui para um hospital, fiquei internado por vários dias, sofri, lembro até das picadas da agulha, ele fala sobre isso, e eu, infelizmente, desencarnei, morri. E aí é quando tanto o Henrique de Luna, o médico, o auxiliar de serviços médicos, como Clarencio, de uma forma muito educada e de uma forma muito paternal, eles vão explicar a André Luiz que ele já trazia situações existenciais que automaticamente geraram uma ampliação na sua problemática, que ele já tinha, e que automaticamente aquela parte intestinal ela foi afetada por conta de quê? Da alimentação, que era muito desregular, era de todo jeito, se alimentava com muito gosto, com muito prazer, com muita vontade, não tinha respeito ao corpo. A questão da sífilis, ou seja, uma vida muito mundana, uma vida muito regada a muitos prazeres, e pensamentos e atitudes outras. Então, ele percebe que, de fato, ele cometeu suicídio. E aí o suicídio dele não é um suicídio voluntário, daquele de subir em um prédio, pular, de botar a arma na cabeça, de dar um tiro e de fazer um enforcamento, ou seja, o que a gente chama do direto, aquele que a pessoa já tem o pensamento e quer fazer esse ponto. Não, é aquele suicídio que a gente faz pouco a pouco e que todos nós fazemos, todos os dias. E aí a gente não percebe. Ou a gente percebe e diz assim, na próxima existência eu paro de comer, aí pronto, aí é um problema. Quando a gente pensa que na próxima existência vai parar de comer, quem vai responder pela próxima existência? Não tem como. Ou na próxima existência eu vou me organizar. Então, todos os tipos de excessos nos fazem mal. E aí a gente entra no processo do suicídio. A gente entra no processo da desorganização. Entra em algo que nos faz mal. E aí entra a ideia do suicídio indireto, ou do suicídio que a gente chama de inconsciente, que a gente faz sem perceber, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E muitas vezes não percebe.
Voltando para a questão da oração e pegando um gancho com a mensagem, lá no livro Ação e Reação, tem algo muito interessante que fala sobre a importância da prece. Numa atitude suicida, uma mãe que não estava aguentando, eu já relatei essa história aqui, uma mãe que não estava aguentando os sofrimentos, as dores, toda uma situação. Ela já estava em uma, sem mais, como dizer, a gente diz, sem saber como respirar, que é uma das características, né? Então, automaticamente, ela ia tomar o seu veneno, o copo estava lá com veneno, e ela pensa em fazer uma prece, porque ela foi inspirada pelo seu espírito guia, pelo anjo, um guia espiritual, um anjo protetor, um amigo familiar. E no ato da prece, ela, sem perceber, ela tem como fosse um movimento, né, nos braços, ela bate no copo e o líquido cai no chão. E ela entende que aquilo é um sinal para que ela não faça aquilo. Ou seja, ela não venha por fim na sua existência. E aí a gente precisa, não é só na relação do suicídio, mas em toda a questão existencial, nós precisamos nos voltar cada vez mais para a prece, para a oração. É extremamente importante isso em nossas vidas. E aí, voltando para que a gente possa entender, né? André Luiz passou por essa experiência. E Ivone, né? Lá no livro Drama da Bretanha, já toda uma sequência da história, é o último da trilogia. E aí o que acontece? Ela, na sua angústia, ela no seu desespero por tantas coisas que haviam acontecido, ela não aguenta e ela se joga de um penhasco. É interessante que Ivone, na introdução do livro, ela diz que quando ela foi levada, antes da escrita, né, do livro, ela foi levada em espírito para o local. E quando ela foi levada, ela não sabia que a história era dela, porque é super interessante a história de Ivone. Ela começa a escrever essa trilogia de trás para frente, porque ela não sabe que é ela, a história dela. O mais fascinante é isso. Então, ela escreve de trás para frente. Depois, no final, é que ela descobre que ela escreveu a história dela. A história das existências dela. E aí, quando ela chega nesse momento, ou seja, o primeiro livro que ela escreveu foi o Drama da Bretanha, da trilogia. E quando ela chega nesse local que ela foi levada, ela sente um impulso de se jogar e, ao mesmo tempo, uma fobia, uma angústia. Porque ela sente que ali foi o ambiente ao qual ela pôs fim à sua vida. E aí, quando a gente pensa em todo esse histórico, por quê? Ela estava passando também por um processo de obsessão. E aí, lá na questão 446A do Livro dos Espíritos, diz assim: aqueles que conduziram um infeliz a esse ato de desespero sofrerão as consequências? E aí os Espíritos dizem: ó, infelizes deles, responderão por um assassinato. Então, nós temos, quando a gente fala da questão de obsessões que acontecem, na sua grande maioria, as pessoas que estão naquela ânsia de dor, de angústia, e que pensam no suicídio, na sua grande maioria também tem uma influência espiritual ali por trás, que deseja que ela venha a pôr fim à sua existência. Mas esse espírito, ele também vai ser, né, olhado e observado, julgado pela espiritualidade no sentido de se educar. E ele vai ser julgado, como ele diz assim, sofrerão as consequências de quê? De que responderão como um assassinato. E nós vemos em todo o Livro dos Espíritos, nessa questão da parte dos desgostos pela vida sobre o suicídio, nós vamos ver perguntas e respostas acerca dessa temática, e de extrema importância para todos nós. E aí, o que é importante a gente pensar? Que razão é essa? Porque a temática da palestra é uma razão para que você não escolha. A razão é a vida. Porque a vida nos oportuniza experiências únicas. A minha vida passada, ela não vai ser
de jeito nenhum igual a essa vida. Tenho experiências lindas lá atrás, mas eu também tenho experiências que são terríveis. Todos nós temos. As minhas experiências de hoje, elas não serão iguais às que virão. Quando eu ponho fim à minha oportunidade de conviver, de ter, de ser, eu perco muito. Eu preciso entender que Deus me deu a oportunidade de estar aqui. Por mais doloroso que seja, eu estou no ambiente que eu preciso. Nós sabemos, como eu coloquei aqui, que não é fácil. É muito doloroso. A pessoa que comete o suicídio, ela não quer sair da vida. Porque se eu perguntasse aqui a vocês agora, eu não estou dizendo que é o caso de vocês, mas se eu perguntar aqui a todo mundo assim, olha, a gente sabe, gente, que a gente quando desencarnar, vai para um canto, uma colônia espiritual, todo mundo vai estar com os afins, a gente vai estar com os familiares, a gente vai ver muitas pessoas que já foram, que já desencarnaram, a gente vai estar em um ambiente muito bom, de uma vibração excelente. E aí, de nosso lá para lá, vamos botar logo assim. Todo mundo sabendo disso, todo mundo sabe que vai desencarnar. Mas você diz assim, quem vai agora? Ninguém quer ir agora. Por quê? Porque a lei de conservação. Nós estamos aqui para conservar o nosso corpo, que é um instrumento da nossa evolução. Nós não vamos nunca por fim, por término. Nós vamos fazer o quê? Conservar o que Deus nos deu, porque nós sabemos intuitivamente, a nossa consciência nos diz, que nós precisamos desse instrumento para nós evoluirmos. Porque a evolução no plano espiritual, ela não é como a evolução que nós temos aqui. E muitas vezes o que acontece com a pessoa que está nessa situação? Ela está querendo pôr fim à sua dor, à sua angústia. E aí a gente diz assim, é um problema banal. Mas o caso da minha amiga, da irmã da minha amiga, no tempo dela, eu acredito que para ela não foi banal. Foi uma situação bem complexa, bem ampla, né? E uma situação que ela acreditou que era importante para ela. Sei que hoje ela entende de uma forma diferente. Havia uma briga, ela estava namorando, o pai descobriu que ela estava namorando, aquele pessoal bem caxia, bem. E ela estava namorando com um primo. E não podia, era proibido relacionar com a família, relacionar-se com a família. E aí o motivo foi bem pequeno, uma briga com um primo menor, um pequenininho que ficava lá, foi o estupim. Para que o pai batesse nela, brigasse, batesse, dissesse que não iria acontecer e que não iria deixar aquele relacionamento rolar, vamos dizer assim. E a dor para ela foi muito grande. E aí ela foi, tinha, acredito que uma influência também, com certeza, e ela pegou a arma, foi para o banheiro, atrás da porta do banheiro e deu um tiro. Então, ela mora até hoje na mesma casa, eles moram, né? Ela, minha amiga, casou, está na casa dela, mas os pais moram na mesma casa, e na mesma casa tem ainda a marca. E no mesmo local tem a mensagem, né? Pegadas na areia. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, é retirada da dor. Para essa jovem de 14 anos, uma dor dela. Para outro, uma dor diferente. Para outro, cada um com a sua dor. Que possamos entender e verificar olhando para as pessoas, porque os olhos são o quê? O que são os olhos? São os espelhos da alma. Nós conseguimos ver a pessoa pelos olhos. Então, que quando detectarmos, possamos cuidar. E eu vou finalizar essa mensagem, porque senão vocês não vão perguntar nada, e eu não saio daqui sem pergunta, né? Eu adoro uma pergunta, com uma mensagem linda, que segundo Sérgio Lopes, ele disse que é de Madre Teresa de Calcutá. Menina, até gato hoje tem, arrasou. Menina, os bichinhos, a cor mais linda, gente, tão branquinho, lindo. Ai, que coisa linda, amei. E aí eu só estou vendo eles passando ali. E aí ele diz assim, que é uma mensagem, um poema de Madre Teresa de Calcutá.
Ele diz: a vida. No encontro de uns com os outros, às vezes as pessoas são egoístas, egocêntricas e ilógicas. Perdoe-as mesmo assim. Se você é gentil, poderá ser acusado de egoísta ou interesseiro. Seja gentil mesmo assim. Se você é um vencedor, você terá alguns falsos amigos e muitos inimigos verdadeiros. Vença mesmo assim. Se você é honesto, você é franco, as pessoas poderão enganá-lo. Seja honesto, seja franco mesmo assim. O que você demorou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa mesmo assim. Se você é feliz e bom, as pessoas podem ter o pior dos sentimentos. Poderão ter inveja de você. Seja feliz mesmo assim. Dê ao mundo o melhor de você. Porém, isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você mesmo assim. E veja você que ao final das contas, lá no final, tudo é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Não desista da vida, insista e viva mesmo assim. Madre Teresa de Calcutá.